Fala galera, beleza? Aqui é o professor Juliano do Exatas no Vestibular e hoje a gente vai resolver a bela prova de Física da Unicamp 2018, ok? Mas antes, como é de costume, vamos dar uma repassadinha nos assuntos que mais caíram e dos 4 anos anteriores e da prova do ano passado, ok? Vamos lá então. Então a gente vê que 2015 a 2018 a gente tem como esperado, a gente tem uma quantidade muito grande de mecânica, de 55%, depois seguido de eletricidade com 15%, termologia 11%, depois óptica geométrica 6%, ondulatória 5%, depois a gente vem com uma mistura de gráficos, física moderna, análise dimensional, juntando todos esses 3 assuntos com 6% também, ok? A prova do ano passado, ela foi, em sua maioria, questões de mecânica, principalmente, pessoal, no que se refere à energia, ok? Tem que ficar ligado nisso aí. Um grande assunto ligado à prova da Unicamp de uma forma geral, né? Tanto na parte térmica, quanto na eletricidade, quanto na mecânica, eles exploram muito esse assunto que é a energia. Depois, eletricidade com 8%, termologia 8%, óptica geométrica 8%, uma questãozinha de refração super bonita, uma questão de gráfico, que é só procurar o valor no gráfico, substituir na equação que ele te dá e resolver a questão sem grandes dificuldades, um exercício de análise dimensional, ok? Então vamos lá para a primeira questão. A primeira questão da prova aqui é a questão número 38. É uma questão muito interessante, inédita na Unicamp, que mistura a física com o inglês. Então ele traz um texto em inglês falando a respeito de uma coisa que a gente comenta muito em sala de aula quando a gente apresenta as leis de Newton, que a segunda lei ela não é exatamente apresentada pelo Newton como ela é estudada pela gente. Newton, em vez de força, ele usa um outro termo, ele prefere trabalhar a ideia do movimento através do impulso, que pode acontecer de forma discreta ou de uma forma contínua. A discreta é quando a gente tem a ação do impulso num intervalo de tempo muito pequeno, em colisões, quando um jarro cai no chão e ele quebra, quando a gente chuta a bola. E o contínuo, quando o impulso ele demora um tempo maior para agir sobre o corpo, ok? Só que depois da terceira edição do Principia, o Jacob Hermann, ele apresentou uma maneira diferente da gente estudar a segunda lei, mais ou menos como a gente conhece hoje, como força igual a massa vezes a aceleração. Então essa questão, nesse primeiro parágrafo, traz essa ideia. O segundo parágrafo já vem exatamente trazendo termos a respeito da resolução da questão. E, para finalizar, a gente tem aí um questionamento a respeito do que o Newton queria com tudo isso, né? Então, ele pede para assinalar o preenchimento correto das lacunas do texto seguinte. Então, vou dar uma olhadinha na resolução. Eu fiz a tradução desse texto e ficou assim, olha. Uma mudança no primeira parte da gente completar é movimento, motion. É proporcional à força motora aplicada que ocorre ao longo da linha reta na qual aquela força imprimida ou aplicada. Nos textos do princípio, essa lei é aplicada tanto em casos discretos, rápidos, né, nos impulsos instantâneos, como, por exemplo, o impacto, e está provocando a mudança de movimento. E para os casos de ação contínua, tais como no movimento de desaceleração contínua dos corpos ou aceleração contínua dos corpos que se movem em meio resistente ou não. Ok? Muito legal. Que a gente tinha que preencher aí era movimento, força, linha reta, aplicada, imprimida nesse sentido, discreto e contínuo. Ok? Então nessa ordem a gente tem a alternativa A correta. Beleza? Uma bela questão. A próxima questão, questão número 39, exige um cálculo muito pesado, tanto em relação à matemática, trigonometria ou geometria plana, quanto para a física, quando a gente estuda o torque dos corpos, né? O sistema de equilíbrio dos corpos, tanto de rotação quanto de translação. Então vamos dar uma olhadinha. É o seguinte, a figura abaixo ilustra uma alavanca que gira em torno do ponto O. 2 triângulos do mesmo material e de mesma espessura estão presos por fios de massa desprezível nos extremos da alavanca. Um triângulo é equilátero e outro triângulo é isósceles.
E sua hipotenusa tem o mesmo comprimento que os lados do triângulo equilátero. Então, a gente tem aqui, pessoal, o ângulo reto do triângulo isósceles. Então, é um isósceles retângulo, portanto, os dois outros lados é igual a 45 graus. Lembra que a soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar 180. Se aqui eu já tenho 90, os outros dois é 45, são 45. E a hipotenusa vale o mesmo comprimento do lado do equilátero. Lembrando que o triângulo equilátero, todos os ângulos são iguais a 60 graus e todos os lados são iguais, ok? Aí ele continua e fala assim, ó. Note que nesse caso, o peso dos objetos é proporcional à sua área. Então, se o peso é proporcional, a massa também é. Conclui-se que na condição de equilíbrio da alavanca, a razão das distâncias é igual a... Bom, vamos dar uma olhadinha na resolução dessa questão. Mas antes, pessoal, você tem que lembrar, já que as massas são proporcionais à área, a gente vai ter que encontrar a área desses triângulos. E a área do triângulo é a área da base vezes a altura, a base vezes a altura dividido por 2, ok? Tá aqui para vocês conferirem. Nesse triângulo, então, equilátero, a gente vai ter, nesse triângulo aqui, ó, que eu dividi o equilátero em 2, tá vendo? Aqui é 60 graus, aqui é L, o lado inteiro do triângulo é 60, então se eu pegar o ponto pela altura, aqui a gente vai ter a metade do lado e aplicando tangente do ângulo de 60 graus, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, a gente vai ter a seguinte relação. Tangente de 60, medida do cateto oposto, HEQ, seria a altura do equilátero, e dividido pela medida do cateto adjacente, adjacente fica do lado do ângulo, certo, pessoal? Beleza? Aí a gente vai ter um lado L sobre 2. Deixa eu tirar aqui para as atualizações. L sobre 2. E aí a gente vai passar isso aqui multiplicando, L sobre 2 multiplicando, vai ficar só com a altura do triângulo equilátero, que vai ser L raiz de 3 sobre 2, ok? Então, para a gente calcular a área desse triângulo, a área base vezes a altura dividido por 2, portanto a gente vai ter a base, né, do triângulo como L, a altura L raiz de 3 sobre 2 dividido por 2, então vai ficar L vezes L e 2 dividido por 2 vai ficar L quadrado raiz de 3 sobre 4, ok? Conferindo aí, ver se está tudo certo, pessoal. No triângulo isósceles eu vou fazer a mesma coisa, para esse triângulo agora, cujo ângulo é 45 graus. A tangente vai ficar, tangente 45, altura dividido pelo lado, que é o cateto adjacente, L sobre 2, 1HL sobre 2, passa o L sobre 2 multiplicando, vai ficar H do isósceles L sobre 2. Lembrando que a tangente 45 graus é 1. E lembrando também, pessoal, que ele disse que o lado da hipotenusa, né, o lado do triângulo correspondente à hipotenusa é igual ao comprimento do isósceles, que é L. Portanto, se eu dividir por 2, vai ficar L sobre 2 de cada lado, ok? Aí a área fica como? Base vezes a altura dividido por 2. A base é L, é o comprimento da hipotenusa. Aí a gente vai ter L sobre 2 para a altura, dividido por 2, L quadrado sobre 4. Beleza? Então a gente já sabe as áreas, tanto do equilátero quanto do isósceles. Então agora a gente vai aplicar os princípios físicos para tentar resolver o exercício. Então aqui eu já indico as forças. Eu tenho uma força-peso do triângulo equilátero, uma força-peso do isósceles e aqui eu teria nesse ponto de apoio, pessoal, uma normal para cima. Para zerar o momento da normal, eu vou colocar o ponto de referência aqui. Essa vai ser a minha referência no sistema. Beleza, pessoal? Beleza ou não? O sentido do movimento, que eu estou colocando positivo, é para cá, sentido horário. Meu, isso aí é muito de você querer colocar no sentido anti-horário também. A convenção que você vai utilizar no seu sistema de referência. Beleza? Porque essa força-peso aqui, ó, do equilátero, vai produzir um torque para cá. O do isósceles vai produzir um torque contrário. E como o sistema está em equilíbrio, os momentos são iguais a zero. Ou seja, o momento de uma força, que é o torque, vai ser o mesmo dos dois lados. Beleza, pessoal? O momento é força multiplicado pelo braço. Nesse caso, a força-peso do equilátero multiplicado pelo braço, que é E. E aí a gente tem o peso do isósceles multiplicado pelo braço, que é I. O peso é mg, então vai ficar
massa vezes o G vezes o braço. Massa vezes o G vezes o braço do outro lado também. Podemos simplificar o G, a massa é proporcional às áreas, então no lugar da massa eu vou colocar as áreas, beleza, pessoal? Então a gente vai ter L quadrado raiz de 3 sobre 4 vezes E, L quadrado sobre 4 vezes I, e aí, cortando aqui L quadrado e o 4, a gente vai ficar com uma relação igual I sobre E, igual a raiz de 3. Beleza, pessoal? A alternativa para essa questão é igual a alternativa A. Pesadinha a questão, né? Exigiu muito dos candidatos aí. Próxima questão. Enquanto essa foi muito difícil, agora essa aqui vai ser muito fácil. Questão 40, pessoal. Situado na costa peruana, Chanquilo, o mais antigo observatório das Américas, é composto por 13 torres que se alinham, norte a sul, ao longo de uma colina. Em 21 de dezembro, quando ocorre o solstício de verão no hemisfério sul, o Sol nasce à direita da primeira torre sul. Ok? Então aqui é verão. Pode-se calcular o dia do ano observando-se qual torre coincide com a posição do Sol ao amanhecer. Em 21 de junho, solstício de inverno, no hemisfério sul, o Sol nasce à esquerda da última torre, na extremidade esquerda. Então aqui a gente tem inverno no hemisfério sul, pessoal. À medida que os dias passam, vai se movendo rumo à direita para reiniciar o ciclo no dezembro seguinte. Então, o Sol ele vai de verão para inverno, para e volta de inverno para verão, completando um ciclo, um ano. Pessoal, solstício significa o Sol para. Então ele está indo de verão para inverno até que ele para e volta. Quando ele chega em verão, ele para e volta, então ele fica oscilando de lá para cá, fazendo a volta. A gente enxerga isso aqui, né? Na verdade, é a Terra que gira ao redor do Sol, mas a gente vê o Sol girando ao redor da Terra. Então, à medida que ele vai girando, ele vai nascendo em posições diferentes, até que chega no inverno, que é o solstício de inverno, que é exatamente o dia da mudança de estação, né? Acontece também no verão, dia da mudança de estação, dia de verão, é o solstício de verão. Entre os dois solstícios, a gente tem os equinócios. O equinócio de primavera e o equinócio de outono. Beleza, pessoal? Bom, mas ele continua e fala assim: sabendo que as torres de Chanquilo se posicionam ao longo de 300 metros no eixo norte-sul, a velocidade escalar média com a qual a posição do nascer do Sol se desloca através das torres é... Pessoal, entre o verão e o inverno, temos aproximadamente 6 meses. Só que a resposta ele está colocando em quê? Em metros por dia. A gente vai ter que fazer essa transformação. Vamos lá para a resolução? Então é assim, olha. Entre os dois solstícios, são 6 meses, 180 dias, o Sol desloca 300 metros. Então se eu quiser a velocidade ΔS sobre ΔT, vou ter que fazer 300 dividido por 180, que vai dar 1,6 metros por dia. Portanto, a alternativa correta é B. Tranquilo, né, pessoal? Uma questão muito interessante. A próxima questão, uma questão de gravitação universal, especificamente de campo gravitacional. Vamos lá? Questão 41. Recentemente, a Agência Espacial Americana anunciou a descoberta de um planeta a 39 anos-luz da Terra, orbitando uma estrela anã vermelha que faz parte da constelação de Cetus. O novo planeta possui dimensões e massa pouco maiores do que a Terra e se tornou um dos principais candidatos a abrigar vida fora do Sistema Solar. Considere que esse novo planeta esférico com raio igual RP igual a 2 vezes o raio da Terra. Beleza, pessoal? Joia! E a massa igual a 8 vezes a massa da Terra, em que RT e MT, são raios e a massa da Terra, respectivamente. Para planetas esféricos de massa M e raio R, a aceleração da gravidade na superfície do planeta é dado por Gzinho, que também pode se referir à aceleração da gravidade, campo gravitacional, Gzão, Emão, dividido pelo raio do planeta ao quadrado, onde G é a constante universal da gravitação. Assim, considerando a Terra esférica e usando a aceleração da gravidade na superfície, o valor da aceleração da gravidade na superfície do novo planeta é... Atenção, eu vou ter que achar a aceleração em metros por segundo ao quadrado, beleza?
Bora lá para a resolução. A formulinha ele te deu. O campo gravitacional ou aceleração da gravidade vai ser G igual a Gzão em mão sobre R quadrado. Para a Terra vai ficar assim, pessoal. GT é igual a GMT RT quadrado, ok? Então isso aqui vai ser o campo gravitacional terrestre ou a aceleração da gravidade quando escrita em termos de metros por segundo ao quadrado. Pro planeta, GP é igual a Gzão MP, RP quadrado. Se eu substituir os valores, a massa do planeta é quanto? 8 vezes a massa da Terra. E o raio? 2 vezes. Então, substituindo esses valores aqui e colocando 8 para frente, 2 ao quadrado dá 4, 8 por 4 dá 2. Vou ficar, pessoal, com 2 vezes GMT-RT quadrado. O que é GMT-RT quadrado? É exatamente a gravidade na Terra, que é 10. 2 vezes 10 dá quanto, pessoal? Famoso 20 metros por segundo ao quadrado. Então, anota aí, ó, a alternativa B correta. Beleza? Então agora, próxima questão. Questão 42. O primeiro satélite geoestacionário brasileiro foi lançado ao espaço em 2017 e será utilizado para comunicações estratégicas do governo e na ampliação da oferta de comunicação de banda larga. O foguete que levou o satélite ao espaço foi lançado no Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa. A massa do satélite é constante desde o lançamento até a entrada em órbita e vale 6 vezes 10 a terceira quilogramas, que é o famoso 6.000 quilogramas, 6 toneladas. Beleza, pessoal? O módulo de sua velocidade orbital é igual a 3 vezes 10 a terceira metros por segundo, que é o famoso 3.000 metros por segundo. Desprezando a velocidade inicial do satélite em relação ao movimento de rotação da Terra, o trabalho da força resultante sobre o satélite para levá-lo até a órbita é igual a... Pessoal, aqui você tem que notar que a gente tem uma velocidade de rotação da Terra igual a aproximadamente 1.600 km por hora. A gente vai ter que desconsiderar essa velocidade. Então a gente vai considerar a velocidade do satélite inicialmente igual a 0. Beleza? Então vamos lá. Aí o satélite foi lançado. Uau! A energia cinética é igual a 0 no início, porque a velocidade é nula. Aí esse satélite ele vai subir. Opa, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Ela vai subir para cá até entrar em órbita e quando entrar em órbita ele vai ter uma velocidade, portanto, vai ter uma energia cinética aqui, pessoal. Como é que calcula a energia cinética? mv ao quadrado sobre 2. Lembra disso? Então, olha só. Para eu encontrar o trabalho da força resultante, quando ele me dá a velocidade, tenho que pensar no trabalho da força resultante pelo teorema da energia cinética, que diz que o trabalho da força resultante é a energia cinética final menos inicial. Pessoal, a gente costuma ou representar o trabalho por W de work ou simplesmente o tal grego, né? Um negocinho esquisito assim, ó. Tá certo? Então, o trabalho vai ser energia cinética final menos inicial, portanto, mv quadrado sobre 2 no final, menos mv quadrado sobre 2 inicial. Pessoal, quanto que vale no início? 0. Então, o trabalho será igual a 6 vezes 10 a terceira, que é a massa, 3 vezes 10 a terceira elevado ao quadrado, que é a velocidade, dividido por 2 menos 0. Então, se eu elevar ao quadrado aqui, ó, vai ficar 3 ao quadrado dá 9, 10 a menos 3, 10 a terceira ao quadrado, atenção, quando eu elevo ao quadrado isso, pessoal, é como se eu tivesse passado multiplicando o 2, então vai ficar 10 a sexta. Dividindo 6 por 2, vai ficar 3 vezes 10 a terceira, 9 vezes 10 a sexta, multiplicando tudo, vai ficar 3 vezes 9 dá 27. Multiplicação de potência de mesma base, mantém a base, somos expoentes 10 a nona, Joule. Só que ele me pediu, pessoal, em termos de giga. A gente sabe que 10 a nona é 1 giga, então vai ficar 27 gigajoules, ok? Então vamos lá, a alternativa correta é C. Próxima questão, 43. Em junho de 2017, uma intensa onda de calor atingiu os Estados Unidos, acarretando uma série de cancelamentos de voos do aeroporto de Phoenix, no Arizona. A razão é que o ar atmosférico se tornou muito rarefeito quando a temperatura sobe muito, que diminui a força de sustentação das aeronaves em voo. Essa força vertical, de baixo para cima, está associada à diferença de pressão ΔP entre as partes inferior
e superior do avião. Considere um avião de massa igual a 3 vezes 10 a quinta kg em voo horizontal, sendo a área efetiva de sustentação igual a 500 metros quadrados. A situação de voo, ou na situação de voo horizontal, o ΔP vale quanto? Beleza, pessoal? Então ele já está na situação de voo. Ele está assim, ó. Então eu vou ter força de sustentação para cima, força peso para baixo. O que me importa é a vertical, pessoal. Então essa sustentação aqui, ela tem que se equilibrar com a peso que está para baixo. Agora, como é que eu acho a variação de pressão em cima e embaixo? Fácil. Força sobre área. Então a força vai ficar ΔP vezes A. Como o peso ele tem que ser igual à força de sustentação, a gente pode substituir na formulinha lá. O F é ΔP vezes A e o peso é o famoso mg, Minas Gerais. Se eu passar a área dividindo, eu fico com a variação de pressão. Portanto, a massa 3 vezes 10 a quinta, o G é 10 e a área 500. 500 em notação científica é 5 vezes 10 ao quadrado. Beleza, pessoal? Então fazendo essa continha aí, tranquilo demais, ó. 10 dividido por 5 dá 2, vezes 3 dá 6. 10 a quinta dividido por 10 ao quadrado. Mantém a base, subtrai os expoentes, 5 menos 2 dá 3. Então vai ficar 6 vezes 10 a terceira, newtons por metro quadrado. Tranquilo, pessoal? Facinho, né? Um exercício de mecânica super tranquilo. Em newtons por metro quadrado, que é o sistema internacional. Então a resposta correta para essa questão é B. 43 é B. Ok? Próxima questão, outra questão envolvendo energia. O gelo combustível ou o gelo de fogo é como são chamados os hidratos de metano que se formam a temperaturas muito baixas, em condições de pressão elevada. São geralmente encontrados em sedimentos no fundo do mar e sob a camada de solo congelada dos polos. A considerável reserva de gelo combustível no planeta pode se tornar uma promissora fonte de energia alternativa ao petróleo. Considerando que a combustão completa de certa massa de gelo combustível libera uma quantidade de energia igual a 7,2 megajoules, é correto afirmar que essa energia é capaz de manter aceso um painel de LED cuja potência é igual a 2 kW por intervalo de tempo igual a quanto? Pessoal, o que relaciona potência, energia e tempo? Agora olha só, você tem que fazer algumas transformações antes, né? Porque no sistema internacional a energia é medida em joule, então eu vou ter que transformar esse mega em 10 a sexta. E watts, que é a unidade de potência, eu vou ter que transformar em 10 a terceira, que é kilowatts, ok? Vamos dar uma olhadinha aí na resolução da questão. Esse é o gelo, pessoal. A energia, portanto, vai ficar 7,2 vezes 10 a sexta joule, a potência 2 vezes 10 a terceira watts. Tem que transformar os dois prefixos, hein? Então, pela definição de potência, potência é energia por tempo, portanto, o tempo vai ser a energia sobre a potência. Substituindo os valores aqui e dividindo, 7,2 dividido por 2 dá 3,6. 10 a sexta dividido por 10 a terceira, mantém a base, subtrai os expoentes, portanto vai ficar 3,6 vezes 10 a terceira. E isso, pessoal, 10 a terceira é 1.000, 1.000 vezes 3,6 dá 3.600, que corresponde a quanto? 1 hora! 1 hora! Beleza, pessoal? Então a alternativa correta é C. Muito bom! Questão 45, outra questão envolvendo energia. Um conjunto de placas de aquecimento solar eleva a temperatura da água de um reservatório de 500 litros de 20 graus Celsius a 47 graus Celsius em algumas horas. Se no lugar da placa solar fosse usada uma resistência elétrica, quanto de energia elétrica seria consumida para produzir o mesmo aquecimento? Pessoal, se eu quero produzir o mesmo aquecimento, eu vou precisar de uma energia igual à quantidade de calor fornecida para a substância. Só que nota o seguinte de novo, cuidado, eu vou ter que transformar as unidades de medida aqui. Olha como, para você ver qual é a unidade de medida que ele forneceu a resposta, quilowatts-hora. Os dados são densidade da água 1 kg por litro, calor específico da água 4 kJ por quilograma vezes graus Celsius,
E 1 kWh como 3,6 vezes 10 a sexta joule. Pessoal, muito cuidado e muita atenção nessa unidade de medida aqui, beleza? Vou ter que fazer a transformação. Então, trazendo essas unidades de novo, veja só que não vou poder deixar em quilo, porque eu quero o resultado em joule. Então vai ficar o quilo valendo 1000, fica 4 vezes 1000, famoso 4.000 joules. Ok, pessoal? Muito legal. 1 kWh que equivale a 3,6 vezes 10 a sexta joules. E densidade é massa sobre volume. Posso escrever a massa como densidade vezes o volume. Agora é só resolver. Considerando que a energia é igual à quantidade de calor. E a quantidade de calor é que macete? mc delta θ. No lugar da massa, o que eu vou ter que colocar? Densidade vezes volume. Já coloquei aqui, pode notar. Então vai ficar densidade vezes volume, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Ok, pessoal? Substitui os valores, então. 1, 500, 4, vezes 10 a terceira, vezes 27. 27 por quê? Porque é 47 graus Celsius menos 20 graus Celsius, que vai me dar 27 graus Celsius. Ok, pessoal? Muito bom! Com a internet agora, muito obrigado. Está no modo avião. Muito obrigado pela informação. Continuando aqui, fazendo a continha, vai ficar 5,4 vezes 10 a terceira, vezes 10 a terceira, 5 vezes 4, 54 vezes 10 a sexta, fazendo uma regrinha de 3 super básica, ó, com os dados que ele me forneceu. Então vai ficar 1 kWh corresponde a 3,6 vezes 10 a sexta joules. 54 vezes 10 a sexta joules vai ficar correspondendo a E, a uma quantidade de energia em quilowatts, hora que é igual a 15. A alternativa correta, pessoal, é A para essa questão, ok? Questão 46. Bora lá. Uma questão de eletricidade, de circuito super simples, pessoal. Não pode errar uma questãozinha dessa, ó. Nos últimos anos, materiais exóticos, conhecidos como isolantes topológicos, se tornaram objetos de intensa investigação científica em todo o mundo. De forma simplificada, esses materiais se caracterizam por serem isolantes elétricos no seu interior, mas condutores na superfície. Dessa forma, se um isolante topológico for submetido a uma diferença de potencial U, teremos uma resistência efetiva na superfície diferente da resistência no volume, como mostra o circuito equivalente na figura abaixo, no caso, na figura ao lado. Nessas situações, a razão IS sobre IV entre as correntes IS e V, que atravessa a porção de isolante desse material vale. Bom, coloquei o circuito aqui de novo para vocês e a gente tem que lembrar, pessoal, que a corrente elétrica sai do polo positivo da bateria, chega nesse nó, ela se divide. Parte vai para cá, parte dela vem para cá, ok? Então, quando a corrente elétrica passar por aqui, que a gente vai chamar de I... Ops! Que feio. IV. E aqui vai ser IS. Ele está pedindo a razão entre essas duas correntes, né, pessoal? IS e IV. Como é que eu vou resolver isso? Muito fácil, pessoal. A gente tem que lembrar que, pela primeira lei de Ohm, a gente pode escrever U igual a R vezes I. Então, o U do resistor de cima vai ficar RS vezes IS. No resistor de baixo, RV e IV. Beleza? O que a gente pode dizer? Que como eles estão em paralelo, as DDP são iguais. Lembra disso? Em série a corrente é a mesma. Em paralelo, a DDP é a mesma. Beleza? Aí, vamos escrever assim. Portanto, RS e IS é igual a RV e IV. Substituindo os valores, passando o IV dividindo aqui, ó, e passando o RS dividindo aqui, vai ficar RV sobre RS, que é igual a 100 dividido por 0,2. E 100 dividido por 0,2, dividir por 0,2 é a mesma coisa que multiplicar por 5, então 5 vezes 100 dá 500. Ok, pessoal? Super tranquilo, né? A alternativa correta da questão é D. Próxima questão 47. Essa que eu tinha falado para vocês, que é só fazer a leitura do gráfico, substituir na equação que ele te deu e correr para o abraço, pessoal. Materiais termoelétricos são aqueles com alto potencial de transformar calor em energia elétrica.
A capacidade de conversão de calor em eletricidade é quantificada pela grandeza F igual S² dividido por ρ vezes K, tudo isso multiplicado por T, que é adimensional, e em função da temperatura T e das propriedades do material. O ρ é resistividade elétrica, o K é condutividade térmica e o S é o coeficiente de Seebeck. O gráfico a seguir mostra que ρ em função de T pode ser, para certo material, termoelétrico. Então, olha, ρ em função da temperatura na escala absoluta Kelvin, pessoal. Analisando o gráfico e considerando K igual a 2 em unidades do Sistema Internacional e o S em 300 microvolts por Kelvin para esse material, a uma temperatura de 300 Kelvin, conclui-se que a grandeza desse material a essa temperatura vale muito bom. Então é a grandeza, o valor é adimensional, você pode ver que não tem unidade medida aqui, e aí o cara me dá um gráfico, cara. Me dá um gráfico para temperatura de 300 Kelvin, é só você rebater aqui, ó. E você tem o ρ. Aí você tem tudo, vai ter o S, o ρ, o K e a temperatura. E aí é só substituir na formulinha e calcular. Aí é matemática básica, né, pessoal? Então, substituindo aí, ó, do jeito que eu falei para vocês, 300 Kelvin equivale a 1 vezes 10 a terceira, 1,5, né? Ih, aqui tá errado, pessoal. Isso que eu achei que fosse mesmo, ó. 1,5 vezes 10 a terceira. Então, substituindo esses valores aí, vai ficar, ó, S, 3 vezes 10 a menos 4. Olha só, pessoal. Tá vendo esse valorzinho aqui? Eu tive que transformar, ó. É 3 vezes 10 ao quadrado vezes 10 a menos 6. Lembra que o micro vale 10 a menos 6. 10 ao quadrado vezes 10 a menos 6 dá 10 a menos 4. Substitui aqui, ó. Ao quadrado. Aí o ρ você achou pelo gráfico. O K ele te dá valendo 2 e a temperatura para 300 Kelvin. Fazendo essa continha aí, qual é o resultado? 0,9. A alternativa correta é C. Beleza, pessoal? Próxima e última questão da prova. Prova Q. Uma questão de índice de refração, usando a segunda lei da refração, que é a lei de Snell. Uma lente de Fresnel é composta por um conjunto de anéis concêntricos com uma das fendas planas, umas faces planas, e a outra inclinada, como mostra a figura A. Então tá aqui, ó. Figura A. Essas lentes, geralmente mais finas que as convencionais, são utilizadas principalmente para concentrar um feixe luminoso de determinado ponto ou para colimar a luz de uma fonte luminosa, produzindo um feixe paralelo, como na figura 2. Pessoal, por que é importante esses feixes serem paralelos? Para atingir a maior distância possível, ok? Exemplos dessa última aplicação são faróis de automóveis, faróis costeiros, né, onde a luz tem que atingir a maior distância para provocar a melhor iluminação. O diagrama da figura C mostra o raio luminoso que passa por um dos anéis da lente de Fresnel de acrílico que sai paralelamente ao eixo. O seno de θ é 0,1, seno de θ 2 é 0,75, o valor do índice de refração do acrílico é. Bom, eu plotei de novo aqui a figura C, indicando que o raio sai da fonte retilineamente, entra no acrílico, sofre um pequeno desvio. Aqui a gente tem o meio menos refringente por mais refringente, do menos por mais aproxima-se da normal. Aqui eu teria uma normal aqui, pessoal. Ó. A tendência dele seria seguir reto, né? Mas ele não vai, sofreu um desvio, aproximou da normal. Aqui de novo, sofreu um outro desvio, só que agora ele sai do mais refringente para o menos refringente. A tendência dele seguiria e subir reto aqui, ó. Mas do mais para o menos chega a menos, ele afastou da normal. Ele veio para cá. Beleza, pessoal? Muito joia! Então ele sofre duas refrações. Só que eu tenho que relacionar quem? θ1 e θ2. Então se a gente aplicar a lei de Snell fala o quê? Produto de tudo que está em cima é igual ao produto de tudo que está embaixo. Não é isso, pessoal? Esse é o macetinho que a gente usa. Então vai ficar seno de θ2 multiplicado pelo N do ar igual ao seno de θ1 multiplicado pelo N do acrílico. Beleza, pessoal? Então, substituindo os valores aí, 0,75 vezes 1 é igual a 0,5 vezes o índice de refração do acrílico.
Passando o meio dividindo e dividir por meio é multiplicar por 2, ok? Então 0,75 vezes 2 é 1,5. Então a alternativa da última questão é A. Então, pessoal, é isso aí. Gostaria de agradecer a você por ter assistido esse vídeo até o final. Dá o joinha aí, dá um like, compartilha com seus amigos que também vão prestar o vestibular da Unicamp, que sempre resolver a questão do vestibular é a melhor preparação, ok? Então um abraço para vocês e até a próxima aula.